Então vamos dar início ao nosso encontro. Vamos juntos acerenar os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos nos lembrar de Jesus, amigo querido, estando presente conosco, nos auxiliando, adentrando os nossos lares, enchendo de amor os nossos cômodos. E assim vamos dar início à nossa reunião. Ampara-nos, Senhor, nesta noite, todos que aqui estão presentes, encarnados, desencarnados, para que juntos possamos buscar os teus ensinamentos, Mestre, tão importantes a cada um de nós, tão necessários. Faça de nós instrumentos da tua vontade, que tenhamos os olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a tua vontade resplandeça em nossos caminhos agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novos erros e tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças te damos, Pai, agora e sempre. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, a quem muito foi dado, muito será pedido, do capítulo 18, do item 10. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, muita mais conta lhe tomarão. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo também nós somos cegos. Espera aí, deixa eu adicionar a Tati aqui, só um minutinho, pessoal. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e compõe. Só um minutinho. O ensinamento dos espíritos que reprova essas máximas, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Opa, Conceição e a Mônica. Adicionar aqui. Não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que a recebem diretamente ou por intermédio dos outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não a põe em prática para se melhorar, que a admira apenas como interesse interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais,
nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm as boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-la às outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Por essas palavras, se fosseis cegos, não terias culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, ele é um pouquinho longo, decidi falar até o final, porque eu queria chegar nessa parte aqui, né? Primeiro, falar a questão da mediunidade, né? Porque tudo que a gente acompanha dentro da mediunidade, ali dentro dos trabalhos, ou as nossas experiências dentro da casa, as vivências ali, tudo, os trabalhos práticos, enfim, tudo que a gente acompanha, o primeiro interessado deve ser aquele que está realizando aquele trabalho, aquele que está junto daquele irmão necessitado, né? Recebendo ali, levando o socorro, enfim. Então, a gente tem que tirar o primeiro aprendizado de tudo, né? Então, tudo que a gente acompanha, as leituras que a gente faz ali no Evangelho, quando a gente pega e abre o acaso e vem uma mensagem, o maior interessado somos nós, porque nós tivemos o primeiro contato. Então, aquela lição vem para nós. Lógico que a gente pode passar adiante, não é que é algo que seja ali proibido, muito pelo contrário. Mas a gente tem que sempre tirar ali, fazer as nossas reflexões de todas as nossas vivências dentro do espiritismo, dentro da doutrina. E quando se trata de mediunidade, então, né? Porque nada é por acaso, né? Tudo que a gente compartilha ali nas sessões, é, a gente aprende muito, né? Sejam nas comunicações, enfim, o trabalho no passe, no diálogo, nas palestras, ou seja, todos os trabalhos que a casa nos oferta ali, nos oferece, temos que aprender, tá? E ele fala também um ponto muito importante que é a importância do evangelho. Então, de ter ali tudo bem explicado, bem ali definido, né, para que a gente realmente tenha um entendimento, né? Então, olha como que a gente está recebendo esse ensinamento de Jesus, né? Que a gente pega ali, lê uma parábola, pode trazer dúvidas, questionamentos, mas a gente tem uma explicação de Kardec sobre, e depois tem as instruções dos espíritos que vem ali deixar isso bem mais claro para que a gente tenha ali o acesso a esse conhecimento que é muito importante, tá? E o que que a gente tem que fazer? É a nossa dedicação, é o nosso querer, a gente sempre buscar isso e não e não desanimar, né? Então, assim, muito se fala sobre o conhecimento e a responsabilidade que ele traz. O trabalho mediúnico, e há sim uma responsabilidade, assim como tudo na nossa vida. Quando a gente faz uma faculdade, é uma responsabilidade de você receber um conhecimento ali, de você buscar pôr em prática, ou na nossa profissão, quando a gente vai fazer alguma coisa ali para agregar na nossa vida prática, nas questões espirituais, da mesma forma. Estamos recebendo um conhecimento e há uma responsabilidade. Porém, como bem dito aqui por Kardec, né, e os espíritos nos dizem também, quando damos um bom direcionamento e nos esforçamos nesse entendimento, com certeza colheremos os frutos, tá? Então, encarar a mediunidade de uma forma positiva, pessoal. Isso é muito importante para todos nós, né? Tá? E não como um peso. Muito pelo contrário, longe disso. É algo que vem somar para todos nós. Tudo bem? Tá bom aí? Tá cortando ou não, né? Se cortar, vocês me avisam, tá, pessoal?
Tá bom, Roberto? Sem problemas, por enquanto. Então é isso, pessoal. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Aqui. Então, olha, hoje a gente vai terminar o nosso livro, hein? Estamos aqui no último capítulo, hein? Temos três parágrafos, tá? Nós estamos aqui no livro Mediunidade, Conceituação e Análise Geral dos Problemas Atuais, do Herculano Pires, né? Outras capas. A Marisa. Boa noite, Marisa. Fique tranquila, seja bem-vinda, tá? E deixa eu só trazer o capítulo aqui. Problemas da desobsessão no capítulo 16, nós já estamos terminando. Então, antes de a gente seguir e finalizar aqui, eu gostaria de falar rapidamente que o próximo livro de estudo vai ser o livro Recordações da Mediunidade, tá? Da Ivone Pereira. Então, a gente já vai iniciar no nosso próximo encontro. Hoje eu creio que a gente vai conseguir terminar e a gente já vai iniciar com esse livro. Eu vou pôr no grupo e vou pôr alguma capa. Tem algumas, né? Tem capas mais atualizadas, mas eu vou pôr uma das. E é um livro bem interessante. Ela fala muito sobre as situações que aconteceu ali dentro da mediunidade com ela, né? Situações de outra vida. E ela começa falando também do ambiente da casa dela, que ela do irmão dela que passava por uma situação. Então são experiências que vêm pegar aqui o gancho de tudo que a gente está falando sobre, né? Tá? Então é o nosso próximo livro, Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira. Tudo bem, pessoal? Eu vou fazer uma postagem lá no grupo, tá? E se tiverem alguma dúvida, a gente conversa. Então é isso aí. Então vamos lá, seguir aqui pro. Vamos finalizar aqui o nosso parágrafo, o nosso capítulo. Bom, falamos sobre, no nosso último encontro, sobre a questão da vampirização. Explicamos muito, né, dessa simbiose, dessa troca, né, de energias ali. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente da sessão, tá? Então, quais os espíritos que são trazidos? Ali o Herculano Pires vai falar um pouco, né? Que espíritos que são levados até esse ambiente, né? Como é que funciona ali para os participantes, tá? Então é bem interessante. Então eu estou aqui, ó, no meu livro, na minha capa, na página 150, no parágrafo Muita gente pergunta, tá? Então vamos lá. Muita gente pergunta como podem os espíritas em minoria na Terra atender através de suas sessões o número imenso de obsessões que nela existe. Nenhum espírita esclarecido se julga incumbido de socorrer a todos os obsedados. O trabalho maior é realizado pelos espíritos incumbidos dessa tarefa no mundo espiritual. As sessões se destinam ao atendimento de casos relacionados com pessoas que recorrem aos grupos e aos centros espíritas. Mais particularmente, destina-se aos casos do mediunato, em que os médiuns são espíritos que se compromissaram em vidas anteriores com criaturas que submeteram ao seu capricho, tendo agora o dever de socorrê-las através da mediunidade. A lei do amor rege as relações humanas nos dois lados da vida, né? Então ele fala que, lógico, nós estamos ali, assumimos, é, reconhecendo situações que deixamos a ver, né? Então o Roberto sempre traz a história do irmão X lá do que fala, acho que o tema que fala da questão da mediunidade, que o médium se reconhece ali com muitos débitos e pede ali uma série de, de, de situações ali na matéria física, né? Então, sem braço, perna, para que ele possa aprender a dar valor, mas ele vem com essa oportunidade da mediunidade, socorrendo aqueles irmãos que ficaram aí em situações pretéritas passadas, né? Então ele tem a oportunidade de rever isso, tá? Então tem essa questão. E uma outra questão também é assim, o ambiente da sessão, aquelas pessoas que frequentam também tem essa, como indivíduos ali, trazem essas necessidades, tá? Então os espíritos que são ali muitas vezes socorridos se encaixam aí dentro daqueles participantes que estão ali, tá? Dentro daquele ambiente, vivendo aquelas situações. Tá? Então, mas não dá para falar, esse aconteceu comigo, esse com aquele, muito pelo contrário, tá? Se a gente soubesse, tivesse ali a nítida certeza dessas situações, isso com certeza ia mexer com a gente.
de uma forma que não iria nos ajudar, né? Porque poderíamos nos manter ali preso no passado, manter a nossa mente voltada apenas para as questões de encarnações passadas, né? E mais importante, a gente vivenciar hoje. Então a gente trabalha, né, a mediunidade ali no passe, assistindo a sessão, enfim, na conversa, nas palestras, e a gente recebe esse tratamento, esses irmãos também, e eles têm essa ligação conosco ali, com os participantes, tá? Então, mas a gente tem que focar na questão do trabalho, tá, pessoal? Então não vamos ficar pensando, esse espírito aqui, acho que ele está falando para mim, ou não está, ou não sei o quê. Lógico que, vez ou outra, a gente pode ter uma percepção, sentir no nosso coração, no nosso íntimo, que alguma coisa que esteja falado ali traz um aprendizado para nós. Mas não nos apegarmos a isso e levarmos isso para fora da casa, fora daquele ambiente protegido, porque isso aí pode mexer negativamente com a gente. Então, tudo que a gente vivenciar ali na casa, fica ali, tá? O importante é quando nós sairmos, que nós estejamos bem, tá? E fazermos esse exercício, tá? O tempo todo. Hoje eu não estou bem, mas eu vou tentar ficar bem na próxima semana, na outra, porque a gente precisa desligar e não trazer todas essas situações que isso mexe muito com a gente. Tudo bem? Então isso é muito importante para todos nós, tá? E uma vez, eu acho que eu até comentei com vocês, mas eu ficava assim, quando chegava os dias do trabalho, eu ficava muito ruim, muito ruim. E aquilo foi uma constância, né? E aí eu conversei lá com o pessoal na casa, conversei com o Renato ainda, ele falou que, não, conversei com o Mário. E aí ele falou que eu estava me ligando aquilo, que eu já esperava, então eu já sintonizava. Chegava ali o dia do trabalho, parecia que nos meus pensamentos eu já estava me ligando com aquilo, ou esperando. Então eu pensava assim, a qualquer momento eu posso ficar ruim porque hoje é o dia do trabalho. Então, por esse simples fato de a gente ter esses pensamentos, a gente já vai se ligando a essas questões e vai absorvendo toda essa energia, porque a gente acha que é uma coisa normal, né? E aí vai acontecendo. Mas quando você começa a trabalhar isso, quando eu comecei a trabalhar esses questionamentos, entendendo esse processo, né? E aí eu não me senti mais mal, tá? Comecei a me sentir bem. Então, por isso que é importante o estudo, a compreensão dessas pequenas situações, para que a gente possa se sentir bem sempre, tá? Porque a gente vai sair, vou sair com meus amigos, mas eu vou estar ruim. Se eu pôr o pé fora de casa, eu vou passar mal. A gente já vai passar mal, com certeza. Agora, fala assim, eu vou ficar bem, vou fazer minha prece, vou pedir minha proteção e vou sair, vou fazer minhas coisas, que eu tenho que ter minha vida normal. Com certeza isso vai direcionar de uma outra forma, tá? Então depende de nós essas questões. A gente se mantém em guarda contra tudo isso, para que a nossa mediunidade também esteja ali amparada. Tudo bem? Vamos lá. A lei do amor rege as relações humanas nos dois lados da vida. A consciência do carrasco exige a sua abnegação em favor das vítimas que atirou nos descaminhos do mundo. Não se resgatam os crimes somente através de outros crimes, mas também e principalmente através do socorro do criminoso à sua vítima do passado. É assim que os dois acertam os seus passos na vida material, através da mediunidade, uma função redentora nas sessões da doutrinação e desobsessão. Há uma tendência no formalismo igrejeiro no espiritismo, cultivada por adeptos que prezam mais as aparências do que a verdade. O desejo de fazer da doutrina uma elaboração refinada, com requintes e etiquetas sociais na sua prática, leva muita Tá gente a picando, se. Vitor. Tá cortando? Cortou? Tá picando. Eu vou começar. Continua picando. Tá picando. Tá? Eu vou tirar a câmera aqui então. Não sei o que está acontecendo, viu, meu, com a minha internet. Vou tirar a câmera, tá? Tá. Vê aí, qualquer coisa me avisa, Alberto, por favor. Há uma tendência ao formalismo igrejeira no espiritismo, cultivada por adeptos que prezam mais as aparências do que a verdade. O desejo de fazer da doutrina uma elaboração refinada com requintes e etiquetas sociais na sua prática leva muita gente a aceitar inovações
que, no entanto, só fazem rebaixá-lo. Esquecem-se da afirmação categórica de Kardec: o espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. Tentam organizá-la em sistemas hierárquicos, dotá-la das chamadas autoridades doutrinárias, impondo ao meio espírita uma disciplina cheia de exigências protocolares, que lhe tirariam o aspecto de simplicidade e naturalidade com que a caracterizam. As sessões de doutrinação e desobsessão incomodam essas criaturas, que só querem receber comunicações tranquilas de espíritos superiores, que lhes proporcionem os deleitos de oratória sofisticada. Por isso aceitam e aplaudem medidas anti-espíritas de supressão das referidas sessões, em que, em geral, a maioria dos comunicantes são espíritos sofredores ou revoltados. Se conseguissem o seu intento, transformariam as sessões em terlúlias literárias do século XVIII, com elogios mútuos e retórica envelhecida destinadas a atrair criaturas de elite. Tá? Então ele está falando referente a buscar ali a simplicidade nos trabalhos, aonde a gente se coloca ali dentro da casa, não perder essa simplicidade, tá? Não perder isso, isso é muito importante. Ele faz o comparativo até a questão das igrejas e o que era feito antigamente na questão do catolicismo, por exemplo, como eles utilizavam, que só era destinado ali os ensinamentos à maioria burguesa ali, isso eu falo há muito tempo atrás, tá? É, então é que a gente não perca essa essência. O auxílio, a caridade, amparar, receber aqueles irmãos que nos buscam ali na casa, atendimento fraterno, atender fraternalmente, passando informações, fazer ao outro aquilo que gostaria que realmente fosse feito para você, tá? Então que a gente não perca essa essência dentro do trabalho, ao invés de complicar, simplificar, simplificar tudo que a gente puder ali de informações no trabalho que vai ajudar. A denominação de oradores para os que falam sobre a doutrina foi racionalmente mudado para expositores. Esse atrevimento das pessoas práticas foi logo revidado com a adoção de um título mais pomposo, o de tribunos espíritas. Em certos centros, chegou-se a mandar cortar os encostos dos bancos, tornando-os incômodos para que os médiuns se mantenham eretos como soldados em posição de sentido. Nas instituições maiores, complicaram tudo, dificultando o acesso do povo aos dirigentes e estabelecendo cartões de controle para os passes. Nas próprias casas de assistência à pobreza foram estabelecidos regimes disciplinares que mataram a espontaneidade amorosa da boa e antiga caridade. Já se tentou até mesmo substituir as expressões caridade e assistência por serviço social. Tudo isso e suas consequências criaram o clima propício às desfigurações do meio doutrinário e às tentativas de adulteração das obras básicas consideradas como superadas. Tá? Eu vou seguir porque ele vai seguir essa linha de raciocínio para a gente entender um pouquinho mais, né? E aí eu pensei assim, antes de seguir, o que que a gente espera da doutrina, né? Quais são os nossos olhos perante a tudo que a gente recebe, né? Tá? Então, uma reflexão para todos nós aí. É a rede das obsessões coletivas lançadas ao mar por pescadores astutos, através da tendência ao refinamento formal das pessoas apegadas às aparências de falso brilho. O requinte do ambiente excita a vaidade dos dirigentes e até mesmo dos servidores das instituições, que acabam se fantasiando de mordomos de castelos imperiais. Esse é um tipo de obsessão sutil, que se infiltra lentamente nos ambientes ansiosos por brilharescos sem sentido, levando os novos fariseus e seus admiradores ingênuos a perder as medidas do bom senso. Criam-se dessa maneira focos obsessivos em que as mistificações
desbordantes em palavrórios enganadores, são finalmente sobrepostos às obras fundamentais. Criado o foco obsessivo, os mentores da treva sentam-se em suas poltronas suntuosas e passam a ditar as modificações necessárias. A expressão mentor, arrogante e agressiva, substitui a expressão amorosa de protetor. E lá se vai, por água abaixo, a pureza da doutrina na lama vaidosa das inovações doutrinárias, das pretensões direcionadas, das condenações disto e daquilo nos delírios do messianismo espúrio. Essa obsessão coletiva não tem solução, e foi ela quem transformou a Casa do Caminho de Jerusalém no Estado teocrático do Vaticano. Tudo bem, pessoal? Estão gostando aí? Herculano Pires dando uma chacoalhada em todos nós, hein? Manter ali o nosso limite é tênue, né? Buscar sempre a simplicidade e a humildade, né? Não perder ali os laços, aquilo que nos liga realmente à casa, né? A espiritualidade, ao nosso exemplo maior que foi Jesus, que não julgou, né? Não condenou, muito pelo contrário, ele simplesmente ia lá, tomava as ações, fazia o bem, né? Muitas vezes ele só chegava e fazia o bem, simplesmente. As dúvidas o tomaram, fazia o bem. As pessoas queriam atrapalhar, ele continuava o trabalho dele, tá? E lembrar que todos nós aqui precisamos aprender, continuar aprendendo sempre, né? Então, eu vou 20 anos na casa, já sei tudo, não. Vou 30, não. Vou um monte de encarnação ainda, vou necessitar continuar aprendendo. Somos espíritos em busca desses aprendizados e esses aprendizados são importantes. Esse autodescobrir-se é o que vai nos proporcionar seguir adiante a nossa caminhada evolutiva, tá? Não só dessa vida, mas das outras também. Iludem-se os que pensam, iludem-se os que pensam que o espiritismo se engrandece com pompas terrenas. Isso é importantíssimo para a gente ouvir. Jesus não foi sacerdote do templo e Kardec nunca trocou a sua morada humilde da Rua dos Martírios, em Paris, pelo Palácio de Versalhes. Nenhum nem outro veio falar aos poderosos do mundo. Melhor repetir Ma- aí, editor, porque deu uma travada grande. Tá, eu vou começar de novo. Obrigado por avisar, Albert. Iludem-se os que pensam que o Espiritismo se engrandece com as pompas terrenas. Jesus não foi sacerdote do templo, e Kardec nunca trocou a sua morada humilde da Rua dos Mártires em Paris pelo Palácio de Versalhes. Nenhum nem outro veio falar aos poderosos do mundo, mas aos sofredores necessitados de consolação. Quem não entende isso nunca assimilará a mensagem do Espiritismo, a não ser depois de encarnações expiatórias e redentoras. A obsessão vigia os indivíduos e os grupos espíritas em cada encruzilhada das gerações. Vale mais um pequeno centro que cuida dos obsedados do que uma suntuosa instituição em que os tribunos retumbantes enchem os salões suntuosos com seu palavrório vazio. Cala mais no coração humano um gesto de humildade pura do que a retórica antiquada dos tribunos missionários. As grandezas terrenas só agradam aos obsessores, enquanto os obsedados pedem misericórdia de uma palavra de amor. E assim terminamos aí com essas belas palavras de Herculano Pires, né? Eu acho que isso aqui que ele fala, nenhum nem outro, nem Jesus, nem Kardec, e nem outro veio falar aos poderosos do mundo, mas aos sofredores necessitados de consolação. Isso é muito profundo, né? Então, a nossa reflexão, o que que a gente espera da doutrina, né? Nos colocarmos ali no nosso lugar, fazer a nossa parte em auxílio daqueles que precisam, sejam encarnados, desencarnados, mas que a gente é, trabalhe da melhor forma, né? Entendendo a mediunidade, enfim, entendendo os ensinamentos,
pondo em prática quando achar que deve, cada um ali da sua forma, mas que a gente faça ali, né, entendendo tudo todas essas oportunidades que a gente recebe, né, e auxiliar os nossos irmãos da retaguarda, porque aqueles que já têm um conhecimento acima de nós, eles não se esquecem de nós. Eles vêm ao nosso encontro amorosamente para nos auxiliar, para que a gente siga o nosso caminho adiante. E com certeza, amanhã seremos nós auxiliando aqueles que dão ali os seus primeiros passos, porque o amor, ele representa isso, né? O bem, ele representa isso. Ele é um círculo ali que nos contagia a todos para que a gente realmente possa querer buscar cada vez mais isso da melhor forma possível. E é isso, pessoal. Então terminamos aqui o nosso livro. Espero que vocês tenham gostado. Vamos refletir aí sobre essas palavras de Herculano, não só desse capítulo, como de todos, né? Porque ele aborda ali muitos temas. Lembrar da onde estamos, a importância do ambiente que nós nos encontramos, para que, com muito trabalho, a espiritualidade nos uniu ali para que a gente possa dar um novo rumo na nossa caminhada, né? A mediunidade veio abrir ali, proporcionar novas possibilidades, abrir outros caminhos, né? Então, nada é por acaso na nossa vida. E é isso. Espero que tenham gostado. Então, agora a gente tem 4 minutos. Vou tentar ligar a câmera aqui, ver se fica. Então, aí, daqui a 15 dias, a gente vem com o nosso livro, Recordações da Mediunidade, é um novo livro, a gente vai iniciar, da Ivone Pereira. Eu vou Travou. postar as informações no grupo. Tá cortando, né? Mas é isso, vamos fazer a prece. Travou, Vitor. Travou? Muito ruim a minha internet. Travou tudo agora. Então vamos Eu fazer a posso nossa fazer prece de uma encerramento. observação? Travou, né? Eu não falei nada, eu fiquei esperando voltar, vi que travou a imagem. É, o Roberto vai chamar a segunda reunião. Eu não vou poder participar, pessoal, que eu estou A com um assunto aqui para resolver. Mas agradecer a todos, né? Que tenhamos uma boa Marília está semana. fazendo. Então vamos, o Rafa vai chamar a segunda reunião, por favor. Então vamos agradecer sempre e pedir a proteção, o amparo dos nossos amigos espirituais, de Jesus, que nos dê força e coragem para que possamos seguir nossa caminhada adiante. A importância das respostas que recebemos, dos ensinamentos que vêm a nós para fortalecer os nossos passos e a nossa fé. Ampara-nos, Senhor, para que possamos seguir adiante, que a tua vontade resplandeça sobre nós agora e sempre. Que assim seja, graças te damos, Pai, Jesus, nosso Mestre, que assim seja. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos, tá? Vai ter a segunda parte, quem puder participar, quem não puder, uma boa semana. Abraços, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite.